Gente, Aninha, boa tarde para você, pro ouvinte aqui do Bora Brasil. Olha, eu conversei com essas pessoas por um motivo muito claro, né? Que é tentar trazer para mais perto um pouco da situação que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? A gente aqui de longe recebe as imagens, recebe os relatos, né? As informações por meio de notas, de assessoria, mas a gente não tem como saber exatamente o que essas pessoas estão vivendo. E eu acho que é muito importante também trazer esse lado mais humano, né? E poder mostrar exatamente o que essas pessoas estão passando lá no Rio Grande do Sul. E eu acho que os voluntários são os personagens perfeitos para essa situação, esse esclarecimento, né? Então eu vou começar falando sobre o João, que é um dos voluntários que está atuando lá no Rio Grande do Sul. Ele reuniu um grupo de amigos para dar auxílio ali numa escola, a escola sinodal, que se tornou um abrigo na última semana. Obviamente as aulas não estão acontecendo lá e a escola ofereceu o seu espaço para receber pessoas que estavam precisando de ajuda. E o João está dedicando parte do seu dia ao trabalho que ele precisa realizar e também ao voluntariado. E nesse trecho da entrevista você vai poder ouvir e entender um pouco de como ele está distribuindo o tempo dele entre essas atividades, o trabalho e também o voluntariado. Eu cheguei ali pelas 7 horas da noite e fui até às 7h30 da manhã. Aí comecei o home office já às 8 e fui até às 3. Aí às 4 já voltei para lá, fiquei até às 3 da manhã. Aí daí sim, das 3 da manhã até às 8, 9 horas ali consegui tirar algumas horas de sono para trabalhar de novo. E tô nessa rotina, cara. E voltei pra lá depois do home office. Aí nessa madrugada a mesma coisa. A gente ficou lá até uma... Eu tô com um grupo de amigos que a gente se juntou ali pra auxiliar a escola por ser aqui mais perto, né? Aí a gente tá nessa função, nessa rotina desde domingo aí, cara. A gente ficou hoje lá até as 13 e pouco, 4 da manhã. E voltei agora, consegui descansar mais um pouco. Tô no home office e vou voltar pra lá mais tarde. Acho que nas últimas 4 noites... Desde domingo ali, acho que foram umas 10 horas, assim, no máximo de sono. Bom, e nessa escola onde o João é voluntário, né, o trabalho dele é qual? Organizar a chegada de doações, fazer o cadastro das pessoas que chegam, montar kits de higiene e também o que for preciso, limpar chão, elevar a moral das pessoas, né? Ele tá junto com alguns amigos organizando atividades para crianças. Então o grupo distribui algodão doce, faz pinturas faciais, usa a estrutura da escola para transmitir desenhos e outros programas que façam as crianças se desligarem um pouco dessa situação de calamidade. O relato também de um outro voluntário aqui muito interessante é o Fernando. A casa dele está debaixo d'água, ele não tem como acessar a casa dele nesse momento, assim como a loja onde ele trabalha. Então, sem ter o que fazer, o Fernando está direto trabalhando na linha de frente nos resgates de pessoas. Ele sai de casa às 6 horas da manhã com alguns amigos, localizando endereços e pessoas que estão ilhadas ali no bairro dele, no bairro do Tarandi. E tem um trecho dele contando uma das maiores dificuldades de quem trabalha no resgate, que são as pessoas que não querem sair de suas casas. Sim, a gente passava de barco ali, estava uma pessoa, perguntava se precisava de ajuda, a pessoa não queria ir, ficava. Tinha gente que ficava até em situação que estava assim, a água quase entrando na casa do segundo piso. Mas o pessoal é com medo de ser saqueado. No começo a gente tentou convencer bastante gente, mas o pessoal que não queria realmente ser resgatado, a gente ia para quem estava precisando. Estava com a água lá dentro de casa lá e não conseguia sair. Tinha que sair pelo telhado. Teve muitos casos, assim. Olha que loucura, né? E não dá para julgar essas pessoas. A gente tem falado aqui todos os dias de criminosos que estão se aproveitando do momento para cometer saques, né? Gente que está conseguindo retornar para casa agora e está retornando armado. Com medo de ser roubado, porque aí a gente está falando do pouco. É o pouco que essas pessoas têm, os bens dentro de casa que elas ralaram para conseguir, trabalharam para conseguir comprar aquelas coisas e agora estão passando por isso. Então, fica até difícil de argumentar com essas pessoas, falar, não, você tem que sair de casa, é para sua segurança. E aí a pessoa fala, não, eu prefiro ficar aqui e proteger a minha casa. E ontem mesmo, na minha conversa com o Fernando, ele falou que teve que sair com escolta policial, porque creio que foi o dia mais grave, assim, né, desses ataques, enfim, quando a polícia ainda estava despreparada, né, sem saber que esse tipo de situação estava ocorrendo em grande escala ali no Rio Grande do Sul. Mas, Aninha, tem um outro problema que foi relatado também por um outro voluntário, que é o Felipe. Ele está trabalhando na entrega de confeitaria
refeições, né, de marmitas, e esse problema está relacionado à moral das pessoas. Ele diz que muitos voluntários ficam emocionalmente sobrecarregados e tem que dar um tempo nessas ações voluntárias. Tem gente que ficou muito mal, tem gente que viu o corpo boiando, criança. Então a moral de todo mundo tá assim. Eu não consegui ajudar desde o início. Eu consegui ajudar no domingo, tô conseguindo ajudar hoje. Teve amigos que ajudaram no sábado, na segunda e na terça. Tem amigo que não aguentou mais, viu muita coisa, teve que ir pro litoral para dar um pouco. Então é isso que tá mais difícil assim. É quem tá na constância mesmo, quem tá sustentando, esses devem estar com o psicológico muito abatido. Quem consegue estar na retaguarda e dar uma trabalhada assim, fazer um pouco de intercalando com os outros, consegue ficar com a moral um pouquinho melhor. Nossa senhora, eu já fiquei mal só de ouvir isso. É verdade. Porque a gente sabe que está acontecendo, mas não quer imaginar. E uma coisa que os voluntários a gente tem que colocar em mente, e quem está pensando em fazer trabalho voluntário também, é que médico, bombeiro, militar, eles são treinados para isso. Exatamente. A gente não é. Exatamente. Né? Então você chega lá, você se depara num cenário. Eu estava lendo agora há pouco aqui a história de uma mãe que estava num barco com filhos gêmeos, né? E o barco virou. E eram bebês. Achou um bebê, o outro foi embora. Foi embora, a correnteza levou. E dificilmente ela vai encontrar esse bebê, né? Bebezinho de colo mesmo, de meses de vida, né? Imagina ver isso de perto. Não exatamente, Nossa. é isso que você falou. A gente não está preparado, a gente, né, Não que não tá. está ligado a essas profissões que lidam com salvamento, esse tipo de situação, não está realmente acostumado a ver com isso. E às vezes você se deparando, por exemplo, como ele falou, com um corpo boiando, né? Você entra em estado de choque. Exatamente. E realmente, às vezes, nessas situações você acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, enfim, é bom estar preparado para isso. E só para terminar agora, Aninha, eu vou trazer uma história contada pelo João, que foi o primeiro voluntário que está trabalhando numa escola. A história de um pai que foi trazido ao abrigo e que não sabia da localização de um dos seus filhos. E aí, quando ele foi perguntado o que ele precisava, o pai disse que precisava encontrar esse filho. Vamos ouvir. Chegou uma família ali, tanto o pai dessa família quanto o filho me marcaram bastante. Um dos filhos, né? A primeira coisa que eu perguntei foi: preciso de roupa seca, tá com fome, cara, o que tu quer fazer de primeiro momento, sabe? Tomar um banho. A gente não sabia se eles estavam molhados também ou não, né? Isso tudo após fazer o cadastro ali, né? A questão médica, eles passaram com as enfermeiras e tal. E eu perguntei o que ele precisava. A primeira coisa que ele me falou assim: cara, quero que me ajude a achar meu filho. Um dos outros filhos dele que conseguimos achar depois, tem uns 4, 5 anos, e ele estava na base aérea de Canoas. Ele estava com alguns conhecidos e a gente conseguiu localizar depois e fazer o transporte dele para cá. Nossa. É isso. É uma das, pelo menos, tem um final feliz, né? Porque foi encontrado o filho. E Aninha, todos os voluntários com quem eu conversei ressaltaram a mesma coisa, que é preciso de doações, ressaltaram a importância de fazer doações, principalmente de água e alimentos enlatados, alimentos prontos, porque o preparo da marmita leva um tempo e é um pouco mais trabalhoso, então alimentos que venham prontos são sempre melhores, mas outros itens, é claro, como fraldas, produtos de higiene pessoal e alimentos também são muito bem-vindos. Eu ouvi uma outra voluntária hoje um pouquinho mais cedo falando que também é importante doar repelente. Sim. E protetor solar, porque tem muita gente que está trabalhando, né, com as equipes de resgate, ficando muito tempo na água, ficando exposto. Remédio também é importante de fazer a doação. Então, quem puder, ajude, né? Tem vários postos de doação, não é só doação de dinheiro. Às vezes é uma roupa que você tem em casa, um cobertor que você não está usando. Esse é o momento de mandar para quem precisa. Obrigada, viu, João? Valeu, Aninha. Tchau, tchau.